Olá, sejam bem-vindos para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus, que hoje possamos, aprender mais um pouco. E mais importante do que aprender, vamos aplicar as verdades aprendidas à nossa vida em nome de Jesus. Mas antes, vamos orar? Aí onde você está agora, ore conosco. Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso, exaltado, santificado seja, Senhor, o Teu nome. Oh Pai, colocamos cada vida em Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo alcance cada mente, cada coração neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, vá de encontro a cada vida, Senhor, e que haja edificação no nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te apresentar essas pessoas que estão enfermas, ó Pai, essas pessoas que estão angustiadas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar no mais íntimo, Senhor, do coração, da mente dessa pessoa, trazendo a paz que excede a todo entendimento. Sim, Pai querido, abençoe cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre algo que se esconde, sabe, em nossos corações, e muitas vezes passa despercebido, mas é algo que destrói lares, destrói amizades, relacionamentos e até igrejas, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre intolerância. Já aconteceu de você julgar alguém por uma postagem no Instagram ou qualquer rede social, porque a pessoa tem uma opinião diferente da sua? Tem certeza que já aconteceu. Isso muitas vezes, acontece. Ou às vezes a gente julga uma pessoa que está passando na roupa porque ela está com uma roupa diferente, um penteado diferente, né? E isso acontece sempre. Não adianta você falar que não, porque acontece com todo mundo, sabe? E o pior de tudo, nós fazemos isso às vezes sem nem perceber, sabe? É um hábito que a gente vai aprendendo, vai adquirindo, não é isso? E isto é muito chato. E quantos de nós, muitas vezes, já falamos mal de alguém, não é isso? E mesmo sem ter as informações, a gente ouve alguma coisa e começa a falar sem nem ter as informações. Então, querido, isso é algo que tem destruído relacionamentos, não é? A gente vai falando sem ter certeza e às vezes aumenta, inventa, não é isso? E também, sabe, às vezes, as nossas palavras e as nossas atitudes machucam pessoas, sem motivo algum, assim, de graça. A gente machuca as pessoas com aquilo que a gente fala, porque a gente não vigia, não é isso? Aquilo que a gente fala, então a gente acaba machucando as pessoas. E outra coisa, quantas vezes, não sei se já aconteceu, muitas pessoas já deixaram de estender a mão para ajudar alguém por orgulho ou medo de ser diferente, das pessoas julgarem. Ah, mas vão me julgar. Então a gente deixa de fazer o bem por causa do pensando no julgamento do outro, com medo de ser julgado. Então isso tudo são coisas, que às vezes está no nosso coração, que destrói os nossos relacionamentos. E a gente precisa vigiar sobre isso, sabe? A intolerância, ela é ofensiva a Deus, especialmente quando praticada por cristãos. Isso ofende muito o nosso Deus. E eu quero ler 2 versículos com você
neste momento está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34. 35, 22, 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele queria experimentar Jesus. E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, tem versões que falam esse é o maior, né, dos mandamentos. Então, amados, é amar a Deus. Então, muitas vezes a gente ofende, né, a Deus porque a gente não demonstra esse amor. A gente deixa de amar a Deus quando nós somos intolerantes, sabe? E são tantas coisas que a gente é intolerante. Hoje, as pessoas estão intolerantes. Por qualquer coisinha, as pessoas estão perdendo a paciência, estão perdendo a calma. É no trânsito, é comentário na internet, coisas que nem nos diz respeito. Às vezes a gente está ali, ó, né, entrando no meio, fazendo comentários, não é isso? E isso é intolerância. Amados, nós precisamos acordar para isso. Nós estamos vivendo tempos, né, difíceis, as pessoas estão cada vez mais intolerantes e isso tem afastado, não é isso? As pessoas, às vezes, até da presença de Deus. Sabe? Quando nós deveríamos estar ali demonstrando a presença de Deus, a gente está afastando as pessoas por causa da nossa intolerância. Mas eu me lembro, né, aqui agora de Moisés falando com Faraó, como o Faraó foi intolerante, ali não querendo ouvir Moisés, e por causa da sua intolerância, muitos foram prejudicados. Não é isso? Não só ele, como toda a nação, né, do Egito foi prejudicada por causa da intolerância de Faraó. E nós vemos o nosso exemplo, o Senhor Jesus Cristo, como que era diferente, como Jesus era amoroso com as pessoas, como Jesus, não é isso? Estava sempre ali juntamente com as pessoas, ele não escolhia o tipo de pessoa. Jesus conviveu com pecadores, com marginalizados, não é isso? E, queridos, a intolerância, nós precisamos entender que a intolerância, ela nasce do medo, do orgulho, sabe, da falta de empatia e da ignorância. Então, quando nós somos ignorantes, nós temos todas esses defeitos aí que eu disse, orgulho, falta de empatia, quando nós não nos colocamos no lugar do outro, e a nossa ignorância. Sabe, quando nós desconhecemos algo, quando nós não temos conhecimento sobre aquilo, ou nós não compreendemos o outro, não é isso? O que a gente faz? A gente rejeita. Porque é desconhecido, porque não entendemos, a gente rejeita, coloca defeito, critica, e rejeitar, sabe, é um pecado silencioso que nos afasta do nosso Deus. Nós temos que aproximar das pessoas e não rejeitar. E era isso que Jesus fazia, sabe, convivendo com marginalizados, não é isso? Com pecadores, cobradores de impostos, mulheres rejeitadas pela sociedade, não é? E o que não dizer, né? Jesus entrou na casa deles, nós vemos Jesus falando com Zaqueu, Jesus entrando ali na casa de Zaqueu. Queridos, Jesus amou sem julgar.
Eu não vi em nenhuma passagem Jesus julgando um daqueles pecadores. Ele simplesmente amou. Sabe, mesmo quando todos estavam criticando, os fariseus estavam criticando, né? Os saduceus estavam ali criticando, mas Jesus amou. E Jesus compreendeu cada um deles. E é esse o sentimento que está faltando em nós hoje. Amar as pessoas sem julgar. Sabe, às vezes a gente faz ali um padrão e fala assim, não, eu não posso conviver na roda dos escarnecedores. Sim, não devemos conviver na roda dos escarnecedores, mas nós devemos amar os pecadores, assim como Jesus amou. E foi através do amor dele que ele conquistou estas vidas, né? E é o que está faltando em nossos corações hoje. Amar as pessoas a ponto de não julgar. Queridos, ninguém é igual ao outro, sabe? Uma mãe pode ter 10 filhos, nenhum é igual ao outro. Assim como você não vai achar ninguém que pensa exatamente como você. O que nós temos que fazer é aceitar incondicionalmente. Porque todos nós temos colegas de trabalho que pensam diferentes, não é isso? Nós temos vizinhos que têm hábitos diferentes dos nossos. E nós temos na igreja irmãos que têm opiniões diferentes da nossa. E sabe como muitas vezes a gente age, né? Ou a gente afasta daquela pessoa ou a gente critica. Aí eu te pergunto, isto é uma atitude cristã? Imagina se Jesus fosse nos criticar. Quantas e quantas coisas ele teria, querido, para nos criticar. Mas a Bíblia fala que ele simplesmente amou. Ele não julgou ninguém. Né? Como aquela mulher lá, ele simplesmente disse, vai, não peques mais. E não é isso que a gente faz. A gente fez uma moldura, né, vamos dizer assim, um molde, e a gente quer colocar todo mundo ali naquele molde. Não cabe, querido. Cada um de nós é diferente do outro, é especial. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, não dá, né? Deus não fez, sabe, ali um monte de robô. Ele fez cada um diferente do outro. E por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher, né, ser ou não ser. Ser abençoados, abençoar ou não abençoar. Né? Então, tenha isso em mente. Nós somos diferentes e nós precisamos, né, respeitar as pessoas que são diferentes. E outra coisa que nós temos que ter em mente é que a intolerância, ela separa. A intolerância separa as pessoas. Por aquilo que eu disse, nós fazemos ali um molde e queremos encaixar as pessoas ali. Não, não dá para fazer isso, sabe? Todos nós somos diferentes, é por isso que há conflitos. Se nós fôssemos todos iguais ali, padrão, não haveria conflito. Então há conflito justamente por isso, porque nós somos o quê? Diferentes, sabe? Imagina numa família, né? Uma família grande, todo mundo ali reunido, mas cada um insiste no seu ponto de vista, insiste em estar certo. O que vai acontecer, queridos? Vai dar prejuízo para todo mundo. Vai quebrar relacionamentos. Quantas famílias se separaram por causa de futebol, por causa de política, por causa de divergência na religião? Né? Então, isso se chama intolerância. E é isso que está acabando com o mundo. Né? Uma religião não tolera a outra, um time não tolera o outro, um partido não tolera o outro. E aí começam a se criticar, começam a brigar, não é isso? E muitas vezes isso acontece dentro das nossas igrejas. Então não deve haver partido,
dentro da igreja. Não deve haver, queridos. Nós temos que entender que os nossos irmãos são diferentes e nós temos que respeitá-los. Quando, né, a diferença vai contra a palavra de Deus, aí sim a gente deve, né, confrontar em amor e tudo. Mas eu estou dizendo de opiniões, de axiologias. As pessoas hoje são cheias de axiologia. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E por causa disso se tornam intolerantes. Queridos, a intolerância, ela gera dor, ela gera ressentimento, tanto para quem sofre intolerância ou para quem pratica, né? Por isso nós precisamos acabar. Como viver, né, uma vida sem intolerância? Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, fala que sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E eu te digo nesta noite, né? Fale com o Senhor, Senhor, sonda-me, né? Revela se há intolerância em mim e purifica o meu coração. Peça ao Senhor para que tire toda a intolerância, todo pensamento, né, intolerante da sua vida. E pratique a empatia, ou seja, se coloque, né, no lugar do outro. Busque entender sem julgar. Sabe? Muitas vezes a gente quer entender, mas a gente quer julgar primeiro, né? E há coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que nós temos simplesmente que amar e aceitar, né? Mesmo sem entender. E outra coisa, se pergunte como o outro sente, né? O que o outro está sentindo. Isso às vezes a gente não faz, a gente não pergunta, né? A gente não se pergunta e é por isso que a gente às vezes magoa as pessoas. Ame deliberadamente, sabe? Ame, né? Extravagantemente como Jesus nos amou. Ame quem é difícil. É fácil amar quem é fácil, né, de lidar. Mas aqui, às vezes Deus coloca pessoas bem difíceis no nosso caminho para nos ensinar a amar. E a gente corre, né, de pessoas assim. Há pessoas que elas são tão inconvenientes, tão chatas, que quando ela chega, todo mundo procura alguma coisa para fazer, para não ter que cumprimentar, para não ter que conversar com aquela pessoa. Mas, querido, às vezes Deus colocou essa pessoa no nosso caminho para provar, né, o nosso amor. Então, ame quem é difícil de amar, né? Faça da paciência e do perdão as suas armas diárias, sabe? A nossa impaciência é que nos leva à intolerância, né? Então, ame, não é isso? E eduque com palavras e ações, sabe? Às vezes a gente quer simplesmente, né? Igual eu falei, colocar a pessoa dentro de um molde, não dá, querido. Então, eduque com palavras e ações. Seja exemplo de respeito, né? Mesmo diante das discordâncias. Imagine você, né? Se cada um de nós fizesse o mesmo, sabe? Vou dar um exemplo. Alguém, né, numa comunidade, tá totalmente ali desprezado por todo mundo. Aí chega uma pessoa e acolhe essa pessoa, escolhe, né, ali ouvir, tratar com aquela pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai mudar de vida e ela vai automaticamente fazer a mesma coisa, vai mudar outras vidas. E se nós escolhêssemos fazer a mesma coisa, investir nas pessoas que todos estão desprezando, que grande transformação
Haveria, querido, nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Então, a intolerância, ela nos afasta de Deus e do próximo, né? E o amor nos aproxima mais de Deus, porque o amor constrói, mas a intolerância destrói. Então, escolha hoje a tolerância dentro da sua família, dentro da sua comunidade, né? Dentro da igreja, lá no seu trabalho. Escolha a tolerância e escolha amar assim como Cristo nos amou. Amém? Vamos orar. Oh, aleluias! Louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Pai querido, te apresento cada vida neste momento, ó Pai. Ó Senhor, examina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Sonda-nos, ó Pai, e vê, Senhor, o quanto de intolerância há, Senhor, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Oh, Pai querido, tira, Senhor, das nossas vidas todo orgulho, toda intolerância, ó Pai. Transforma, Senhor, as nossas atitudes. Oh, Pai querido, que cada vez mais, Senhor, possamos, ó Pai, nos colocar no lugar do outro. Que possamos, ó Pai, pensar antes de falar, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, escolher o silêncio para não magoar o outro. É difícil, porque às vezes a gente quer ter razão, Pai. Mas nos ensina, Senhor, a tolerância. Nos ensina a amar sem julgar. É o que nós te pedimos nesta noite. Alcance cada vida, Senhor. Alcance cada coração, no nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. E aguardo vocês domingo às 9 horas da manhã. Deus vos abençoe.